Aí, pessoalzinho, Bom dia! estamos aqui na Praça 5 de Setembro de Manaus, também chamada de Praça da Saudade. Vamos dar uma passeada pelo centro histórico, conhecer alguns prédios, alguns lugares aí e vamos mostrando as imagens para vocês. Hoje é um city tour, tá? Então aqui a Praça 5 de Setembro, também conhecida como Praça da Saudade. Aqui eles têm um túnel. Onde dá pra crescer trepadeiras em volta, coisas assim. Aqui desse lado também. E ela é bem florida. Então vamos chegando lá para ver o que diz. E tem um terminal de ônibus aqui também, nessa praça. Olha, é a primeira praça que a gente viu com flores aqui em Manaus. Vamos ver o monumento ali. Ali diz Tenério Aranha, 1798-1861, fundador da província do Amazonas. É uma homenagem a esse cidadão aí. Essa aqui tá mais com umas corzinhas. Aqui sim tá fechado de túnel verde. Você não vai estar carregando ela. Por que a gente vai naquela feira lá? Instituto de Educação do Amazonas. Deve ser uma escola pública. E aqui nós vamos atravessar aqui para a Praça do Congresso, para lembrar o primeiro Congresso Eucarístico Diocesano de Manaus. Não tem nada a ver com o Congresso Nacional. Congresso Eucarístico. Manaus de joelhos diante de Leão XIII, Papa dos Operários e Criador da Diocese. Empreitada de gratidão a Dom Francisco de Orellana e aos seus companheiros no 4º centenário do descobrimento do Rio Negro e administração do Amazonas. Uma praça com motivo religioso, então. E as avenidas aqui são bem largas. Essa parte indo para o centro. Lá a cúpula do Teatro Amazonas. Aqui é o chamado Palácio da Justiça de Manaus. Do Amazonas, na verdade, né? Diz ali Palácio da Justiça. Ele é um estilo bem rococó. E aqui do lado de cá é a parte de trás do Teatro Amazonas. Não ter a saudade encharcada nos olhos. É o verso que tem ali no edifício. Uma rádio, Fundação Rio Mar, Rádio FM. Vai tirar uma foto minha, por favor? Sim. Vou mandar para meus pais. Ainda não abriu? Não sei. Agora sim dá para ver uma vista melhor um pouco da fachada. 1896. Esse teatro foi construído na época do ciclo da borracha. Foi a época de ouro do Amazonas, onde se explorava a seringueira, as borrachas e muito dinheiro correu por aqui. E aí foi construído esse teatro aqui. E aqui na frente, em frente tem o Largo São Sebastião.
Essas pedras são as mesmas que tem lá em Copacabana. No calçadão de Copacabana. Da mesma origem. E ali na frente é a igreja de São Sebastião. Aí. Esse São Sebastião era um rei de Portugal que lutou, morreu lá na África, lutando contra os mouros, como eles dizem. Ele acabou virando um tipo de santo. Aqui em homenagem aos portugueses, Ásia, América, África, Oceania. African House, Tambaqui de Banda. Aqui o teatro. Ele vai abrir à tarde. Olha, Casa das Artes. Parece aqueles enfeites de sax que tem lá na Bélgica, em Dinant, na cidade do Adolfo Sax. Estação hidroviária de Manaus. Não é rodoviária, é hidroviária. É aqui o porto. Vamos ver como é que é. Aqui guichê de venda de passagem. Então a gente parou aqui para tomar uma água tônica. Aproveitar o ar quente. E aqui então é a estação hidroviária. Parece uma rodoviária, tem guichê de venda de passagem, tem lojinhas aqui. Igual a rodoviária. Tem quiosques e tal. A gente vai olhar lá na janela para ver os tipos de barco que tem. É que como aqui o transporte fluvial ele é super importante, então tem essa estação aqui. Aqui é o local de embarque. Diversas embarcações. Alguns que vão com veículo dentro. E apenas passageiros. Aqui não é o porto de cargas, assim, tipo exportação e importação, que é mais adiante. Esse aqui é o porto onde vai as pessoas e também vão os veículos junto. As pessoas vão com seus veículos. A senhora gentilmente deixou a gente entrar aqui nessa parte onde embarcam as pessoas para fazer um videozinho e mostrar. Olha só, gente, tem caminhão também, ó. Caminhão, carro. Tá entrando e saindo toda hora. Na verdade ele acaba trazendo cargas também, né? Ele não é aquele de exportação e importação que vem container, que vem as coisas maiores. Vem de barco. Aqui o painel, né, de partidas. Monte Sinai, Coronel Tavares, Nunes, Vitória Régia. Manaus e Itacoatiara, R$200. Manaus, Japurá, R$400. Manaus, Belém, R$450. Né? Os centros históricos das cidades brasileiras, geralmente ele é meio decadente, né? Aqui até que tá um pouquinho melhor, mas ali atrás eu nem tive coragem de filmar porque era um vulcão e muito decaído. Infelizmente, é diferente da Europa, onde os centros históricos são preservados, é o ponto de turismo mesmo. Aqui no Brasil eles são centros históricos de todas as cidades, todas as capitais, digamos assim. Eles vão entrando em decadência. E é assim em São Paulo, é assim no Rio, é assim em Porto Alegre, é assim aqui em Manaus e por aí vai. Aqui tem um pedacinho já um pouquinho mais bonitinho, né? Vamos dizer assim, do centro histórico, com prédios, com fachadas, já mais bonitinho. Conservado.
predinhos restaurados já. Aqui, ó, grande loja maçônica do Amazonas, fundada em 1904. Escola Artes Senhor Jesus Cristo. Não sei se é o nome da escola, o que é. E aqui tem um restaurante, ó. Acho que eles devem servir carne de cobra, eu acho. Uma cobra ali, ó. O restaurante Alô Café. Legal. Eu acho que deve ser. Ai, me deu mulher, pode olhar. Aqui tem a Praça Dom Pedro. Mercado Público de Manaus. Adolfo Lisboa. Entrada por ali. É? Pode ser. Tem um último lá, ó. Tem um último aqui, ó. Corredor lá, ó. Acho que não. Aí. Tapioca. É legal desses aí de Minas, acho que foi. Lembra que apodreceu tudo? Muitos artesanatos aqui. Aqui, ó, na frente é o mercado público, onde a gente saiu. E exatamente esse ponto aqui foi onde a gente embarcou para fazer o passeio lá do Encontro das Águas. Nós nem percebemos, nem chuva lembrei. que tava isso aqui assim. Que é do lado do hidroporto lá, da hidroviária. Hidroviária lá no fundo. Aqui faz parte também, né? Mas aqui a gente saiu os passeios, mais os passeios. Pratos, prata, cobridores. Bem-vindos ao Teatro Amazonas. Agora estaremos dando início à nossa visita. Antes de iniciar, gostaria de passar algumas regras para todos da casa. Fotos e vídeos à vontade, porém sem o uso do flash. Eu vou pedir que vocês coloquem os celulares de vocês no modo silencioso, por favor. Durante a visita não será permitido comer e nem beber. Quem estiver com garrafa de água em mãos, eu vou pedir que guardem dentro da bolsa. Se não tiverem como guardar e quiserem descartar, a lixeira está ali na lateral. Mas se não quiserem descartar, podem deixar aqui em cima do balcão. No final da visita vocês podem estar pegando. Só não será permitido ir com as garrafinhas de água em mãos. A visita de vocês ela é toda mediada. Eu me chamo Regina, serei a mediadora de vocês. Eu vou pedi-los que, por favor, permaneçam sempre juntos ao grupo. Já observaram que está bastante grande o nosso grupo? Então eu
colaboração de todos em permanecerem sempre juntos. Contarei um pouco da história da nossa casa. Em seguida, eu deixo vocês bem à vontade para as fotos e vídeos. Reforçando, só peço que não se afastem do grupo. Agora, eu peço que formem uma fila única aqui, ó. Tem um harmônio, né? Vamos lá subindo da cima. Espero que vocês gostem de conhecer um pouquinho do Teatro Amazonas e um pouco da história da nossa casa. O teatro, ele é uma casa de 127 anos, ele é bastante antigo, porém muito bem conservado. Ele foi fundado dia 31 de dezembro do ano de 1896, no finalzinho do século XIX. Naquela época, Manaus estava muito rica com o ciclo da borracha. Então, aqui em Manaus, para os barões da borracha, que trabalhavam com a borracha, era só trabalho para eles. E eles gostariam de um local de diversão, ou seja, um local de entretenimento. Então, o que aconteceu? A elite da época se juntou com o governo do estado e financiaram a construção do Teatro Amazonas, que levou cerca de 12 anos para a construção dessa belíssima casa, o local de diversão para os barões da borracha. Agora, por que o Teatro Amazonas foi construído o local de diversão para eles? Antigamente era casa de ópera. Por que casa de ópera? Na época também aqui em Manaus viveu a Belle Époque e a cidade passou a ser conhecida como a Paris dos trópicos. Ou seja, existem muitas influências de Paris aqui em Manaus. Na verdade, existia muitas influências de Paris em Manaus. Começando pela casa de ópera, porque antigamente em Paris estava no auge as óperas, eles observaram essa cultura, foi por esse motivo que trouxeram a construção da casa de ópera. E também a maioria dos prédios em Paris, como era a cor? Rosa. Então, por esse motivo, o Teatro Amazonas ele foi pintado de rosa, influência a maioria dos prédios que existiam em Paris. Qual é o idioma falado em Paris? Qual é? Francês. Aqui em Manaus também era o idioma francês que prevalecia, porque a maioria dos barões da borracha eram da Europa. Então, como eles moravam em Manaus, o idioma francês prevaleceu. Outra coisa referente a Paris que nós temos aqui é a pintura do teto da Torre Eiffel. Aqui existe uma foto do nosso salão de espetáculo, que é o salão principal da casa, e a pintura do teto dele é referente à Torre Eiffel. Nós temos as 4 bases da coluna da Torre Eiffel. Vocês irão observar e vão se imaginar que estão debaixo da Torre Eiffel. Infelizmente, a gente não pode entrar lá no salão de espetáculo porque ele está em reforma, mas não se preocupe que eu vou estar levando para os camarotes, vocês vão ter o acesso normal, inclusive vão poder observar e se imaginar que estão debaixo da Torre Eiffel em Paris. Aí, comentando um pouquinho sobre o nosso salão de espetáculo, através dessa foto, quanto vocês imaginam que cabe de pessoas sentadas no salão de espetáculo? Quanto? Mais? Quantos? 700. Menos. 701. É a que chegou mais próximo. Ao total, ele tem capacidade para até 701 pessoas. Aí eu pergunto para vocês, por que desse 1? 701? Não fazem ideia do que seja esse 1? Rei, não. Quem é esse 1? Não? Governador. Do governador, muito bem, do governador. Aqui ao fundo a gente tem esse camarote em especial. Esse é o 1. Ao total são 700 lugares. O 1 é o do nosso governador. É trancado, só é aberto quando ele está presente.
ele veio desde a época daquele jovem, que a gente tem uma foto dele, do Eduardo Gonçalves Ribeiro. O Eduardo Ribeiro é uma pessoa muito importante presente no Teatro Amazonas. Ele foi o único governador negro do estado do Amazonas. Ele também foi um engenheiro responsável em dar continuidade na construção do teatro. E terceiro, ele foi o responsável pela cúpula, que fica no topo do Teatro Amazonas. O Eduardo Ribeiro é uma pessoa muito importante presente na casa. Durante a nossa visita, vocês irão observar bastante que a gente tem a presença do Eduardo Ribeiro. Não é através do fantasma dele, não. É através de foto, busto ou até mesmo o nome dele. Mas por que o Eduardo Ribeiro é uma pessoa muito importante? É porque ele foi muito injustiçado. Ele morreu muito jovem. Ele morreu com 38 anos. Dentro da sua casa, ele foi encontrado sentado em uma cadeira enforcado. Anos depois descobriram que ele foi enforcado pelos seus inimigos. Seus inimigos tinham inveja dele por ele estar em um poder aquisitivo elevado. Por ser uma pessoa negra, por ser o governador do estado na época, pela construção do Teatro Amazonas, e com tudo isso, seus inimigos criaram inveja dele e resolveram matar o Eduardo Ribeiro. Bem ao meio, o pai nunca ficava na ponta nem na outra ponta, o pai ficava bem ao meio, porque o mistério ele vai começar dessa seguinte forma. Era uma falta de ética muito grande se o rapaz, quando ele estava nessa ponta, ele virasse na frente do sogro, para que ele admirar ela, mandar um beijo só para vocês, tá? Bom, pessoal, antes de eu deixar vocês à vontade para as fotos e vídeos, eu vou falar um pouco da história desse salão, que ele tem como nome de Salão Nobre. O Salão Nobre era o local onde a elite da época, somente as pessoas que tinham bastante dinheiro na sociedade, tinham o privilégio de virem para este salão para fazerem suas festas privadas, suas festas particulares. Aqui dentro, eles faziam de tudo. Eles fumavam, bebiam, paqueravam, dançavam, faziam várias coisas que vocês imaginarem. Não posso entrar em detalhes porque tem crianças na visita, mas no segundo pavimento, com as luzes apagadas, tem por nome de mezanino. O mezanino era onde costumavam ficar os músicos que tocavam música ambiente para os que estavam se divertindo aqui embaixo. As luzes ficavam apagadas exatamente dessa forma como está, porque a elite, quando estava se divertindo aqui embaixo, não gostavam de ver o rosto dos músicos. Eles tinham que ficar apenas lá em cima, escondidos, somente tocando música ambiente para eles se divertirem aqui embaixo. Sobre o nosso piso, é o único piso original que nós temos na casa. Ele é composto de 4 tipos de madeiras, que são elas: carvalho, nogueira, bambu e mole. E nele contém uma grande técnica que é chamada machetaria. É aqui que está o segredo do piso, porque nele não contém prego e nem contém cola, ou seja, ele é todo encaixado e contém cerca de 12.000 peças de madeiras encaixadas nesse piso. O incêndio fez parte do livro da obra do José de Alencar, tá? E também fez parte da ópera do Carlos Gomes, Antônio Carlos Gomes. Ele que foi o responsável por trazer a ópera para o Brasil e é considerado o pai da ópera brasileira. A pintura da deusa Vitória tem uma técnica, a mesma técnica utilizada no quadro da Mona Lisa, a técnica da perspectiva, onde ela observa vocês com o olhar. Então, o que vocês fazem aqui dentro, ela está observando vocês. Então, tomem cuidado com a Vitória, que ela está de olho em cada um de vocês. Pessoal, nesse momento eu vou liberar a varanda, tá? Para vocês irem. Quem está desse lado, podem ir na varanda. A saída de vocês vai ser só por esse outro lado, porque vai entrar um grupo aqui, tá? Então fiquem à vontade. Agora não pode, porque tá tudo molhado. Faz caretinha. Faz a caretinha pra ela. Quantos anos você tem? Miguel, fala pra ela, quantos anos?
Esa la vamos completa. Hacen una buena figura porque estará en nuestra película. Somos de Venezuela. De Venezuela. Está em Manaus hoje porque Manaus teve uma filial da fábrica da Lego. A fábrica matriz na Dinamarca montou toda essa maquete e mandou para a fábrica filial daqui de Manaus. Ela estava belíssima em exposição lá, só que o que aconteceu? Essa fábrica ela faliu, saíram do local deixando a maquete abandonada no porão daquela fábrica. Del Teatro Amazonas en piezas de medio. Dime, 30.000 piezas. 875 años. Bem aqui, ó. A gente tá. Pra cuidar da luz ali pra não fazer o. Parece mesmo. E aqui varia, ó. Duas tem 8, duas tem 9, o resto tem 10. É. Lá tá o camarote do governador, né? Só de frente pra ele. Heitor Villa-Lobos, Antônio Carlos Gomes, um figurino tirado pelo maestro Marcelo de Jesus na ópera Vulcão Azul. De Manaus. Todas elas foram utilizadas como aquele violino que já tem cerca de 100 anos no Teatro Amazonas. E atrás de vocês temos a fatia de grandes nomes que já estiveram se apresentando na casa, lá no palco de teatro. Nós temos Ana Laguna também, que é da nossa casa. Nós tivemos a presença do Luciano Pavarotti, do José Careiras, da Shakira brasileira que nós tivemos em Wilson Nunes, Mariana Xavier, o Roberto Carlos, entre outros muito importantes que já passaram no palco da nossa casa. Agora, nós estaremos descendo esses escadas no camarim. Como eu já comentei, ele é somente uma representação do camarim de época. Costumavam ficar por trás do palco, era onde os moços se preparavam para uma apresentação. Dentro dos camarins, sempre costumavam ter aquela louça que fica ali ao canto. Ela tem por nome de escarradeira. Sabem para que serve essa escarradeira? Para escarrar, para cuspir. Antigamente era muito elegante o barão da borracha chegar na escarradeira e cuspir, escarrar nelas, porque eles tinham o costume de mascar os tabacos e era muito elegante ir e cuspir nelas, coisa que hoje em dia para nós não é nada elegante fazer. Então, gente, estamos saindo aqui da visita do Teatro Amazonas. É legal, vale a pena. Tem algumas coisas interessantes, por exemplo, foi o primeiro teatro do Brasil com iluminação totalmente elétrica. Desde a inauguração dele já se usou energia elétrica. Aliás, Manaus é a primeira capital do Brasil que brasileira teve energia elétrica. Energia elétrica disponível. Ó, Vale a muito pena. legal, muito legal. Ah, e fomos recebidos de cara por qual instrumento? Um órgão. Um órgão eletrônico. Acho que não é eletrônico aquilo. É, ali dizia órgão eletrônico. É, muito legal, vale a pena.